Você sabia que alguns tipos de câncer podem ser detectados por odores específicos que nosso corpo emite? Embora pareça surpreendente, a ciência já avançou muito nessa área. Pesquisas recentes mostram que certos tipos de câncer produzem compostos químicos muito especiais que o corpo libera pela pele, pelo hálito, pela urina ou pelas fezes. Por isso, hoje vou te revelar 5 odores que podem indicar que o câncer está crescendo silenciosamente no seu corpo. Conhecê-los pode ser crucial para detectar essa doença precocemente e salvar a sua vida ou a de alguém que você ama. Então vamos direto ao ponto. Vamos começar falando sobre o câncer de intestino. Conhecido por ser silencioso durante longos períodos, mas que em muitos casos pode deixar sinais que merecem atenção, como mudanças notáveis no odor corporal. Imagine seu intestino como um órgão complexo cheio de bactérias que não só ajudam na digestão dos alimentos, mas também mantêm o equilíbrio dos seus outros órgãos internos e da sua saúde geral. Quando um tumor começa a se desenvolver, esse equilíbrio delicado é alterado e começam a ser liberados compostos químicos e gases que têm odores característicos e incomuns. Esses odores podem ser percebidos de diferentes formas. Por exemplo, as fezes podem começar a exalar um cheiro mais ácido, forte e persistente do que o normal. Isso acontece porque o tumor pode interferir na decomposição dos alimentos, provocando um aumento na liberação de gases ricos em enxofre, como o sulfeto de hidrogênio, que tem um cheiro bastante desagradável, parecido com ovo podre. Além disso, o sangue nas fezes causado pelo tumor, mesmo que seja em pequenas quantidades que nem sempre são visíveis a olho nu, provoca um cheiro metálico parecido com ferro, o que não é típico do funcionamento normal do organismo. E muito cuidado aqui, porque esse tipo de alteração costuma ser ignorado e confundido com outros problemas mais simples, como má digestão ou consumo de alimentos que não nos caem bem. Mas, na verdade, é um sinal de alerta muito importante e não deve ser ignorado. Outra característica é que os gases intestinais podem apresentar odores muito mais intensos ou desagradáveis, especialmente se houver acúmulo de fezes e toxinas devido à obstrução do intestino causada por um tumor em crescimento. Nesses casos, quilos de fezes podem se acumular ali sem que você saiba. À medida que o tumor intestinal avança, os compostos químicos produzidos no intestino não afetam apenas as fezes, mas também podem impactar o hálito. Algumas pessoas descrevem essa mudança como um cheiro desagradável, até mesmo parecido com o de alimentos rançosos ou fermentados. Isso acontece porque certos gases e compostos químicos gerados no intestino podem ser absorvidos pela corrente sanguínea e exalados pelos pulmões. Embora essas mudanças possam ser sutis e passarem despercebidas até mesmo pelos melhores médicos, elas podem fornecer pistas importantíssimas para a detecção precoce desse tumor, especialmente em pessoas com mais de 50 anos, que têm maior risco de desenvolver câncer de cólon e reto. Então, se você notar odores persistentes ou incomuns, especialmente acompanhados de outros sintomas como alterações no hábito intestinal, perda de peso inexplicável ou fadiga constante, procure atendimento médico. Outro tipo de câncer que pode causar odores desagradáveis é o câncer de fígado. O fígado é um órgão essencial que filtra toxinas do sangue, metaboliza nutrientes e produz substâncias vitais para o funcionamento do organismo. No entanto, quando um tumor afeta essas funções, o corpo pode manifestar alterações químicas que geram odores incomuns e persistentes. Um dos odores mais relatados em pessoas com câncer de fígado é o cheiro característico de amônia ou também de fruta passada, fermentada, que pode ser percebido principalmente no hálito, mas também no suor em alguns casos. Isso acontece porque o fígado, ao funcionar mal, perde a capacidade de processar as toxinas adequadamente, o que leva ao acúmulo delas no corpo. Além disso, o aumento da bilirrubina no sangue, comum em casos de câncer hepático, pode intensificar ainda mais o odor, especialmente em pessoas com icterícia, que é a coloração amarelada da pele e dos olhos causada por esse problema. Outro aspecto é que o metabolismo alterado dos alimentos e a decomposição das proteínas pelo fígado que não funciona direito podem gerar compostos químicos com odores fortes. Esses aromas muitas vezes são descritos como doces, mas desagradáveis. E atenção a isso! Porque você pode sentir esse cheiro mesmo depois de escovar os dentes ou usar enxaguantes bucais.
É como se o cheiro não saísse. O suor também pode ficar mais intenso e adquirir um odor diferente do normal. Se você notar mudanças no odor corporal junto com outros sintomas, como fadiga extrema, inchaço abdominal, perda de peso inexplicável ou dor no lado direito do abdômen, é fundamental procurar atendimento médico. Detectar o câncer de fígado a tempo pode ser a chave para um tratamento eficaz. O terceiro tipo de câncer que pode causar odores incomuns é o câncer de pulmão. Pessoas com esse tipo de tumor relatam com muita frequência que sentem um hálito com um cheiro mais forte, desagradável, até mesmo parecido com carne em decomposição em alguns casos. Isso acontece porque o tumor nos pulmões pode produzir substâncias químicas que são liberadas diretamente no ar exalado. Além disso, casos de infecções pulmonares, bronquite, pneumonia, que são muito comuns em casos de câncer avançado, podem intensificar esses odores, provocando um hálito fétido e persistente, mesmo após escovar os dentes. Outro fator importante é a liberação de gases como sulfeto de hidrogênio, que pode ser detectado na respiração de pessoas com dano pulmonar severo e é responsável pelo característico cheiro de enxofre ou de ovo podre que alguns pacientes apresentam. Esse cheiro pode ser um sinal de que o tecido pulmonar está sendo danificado. Além disso, quando a função pulmonar está comprometida, o corpo pode ter dificuldade em oxigenar o sangue e eliminar substâncias de resíduos, as toxinas que são produzidas em nosso organismo. Isso pode resultar no acúmulo dessas toxinas, que também são exaladas, gerando odores anormais na respiração. Esses sinais não devem ser ignorados, especialmente em pessoas que pertencem a grupos de risco para câncer de pulmão, como fumantes, ex-fumantes ou pessoas que ficaram expostas por muito tempo a substâncias tóxicas e poluentes ambientais. Se essas mudanças no cheiro do hálito aparecerem junto com sintomas como tosse persistente, perda de peso inexplicável, falta de ar, dor no peito ou rouquidão, é fundamental procurar atendimento médico. Detectar o câncer de pulmão nos estágios iniciais pode fazer uma grande diferença no sucesso do tratamento e também na recuperação. Agora, preste muita atenção nisso. Você sabia que a leucemia, um tipo de câncer que afeta nosso sangue e a medula óssea, pode provocar mudanças no cheiro do corpo ou do hálito? Embora esse não seja um sintoma muito reconhecido por alguns médicos, essas alterações estão relacionadas com as mudanças no metabolismo e na microbiota que a leucemia provoca. O que acontece é que as células cancerígenas interferem na produção normal das células sanguíneas, na eliminação de toxinas e também enfraquecem o sistema imunológico. Vejam, algumas pessoas com leucemia relatam um hálito adocicado, químico, metálico, que geralmente é descrito simplesmente como estranho ou incomum. Isso pode ser devido ao acúmulo de algumas toxinas no sangue. Por exemplo, níveis elevados de ácido úrico e outras substâncias semelhantes podem gerar odores metálicos ou ácidos no hálito, ou até mesmo no suor. Outro fator importante são as infecções na boca, nas gengivas, que são comuns em pacientes com leucemia por terem a imunidade baixa e também devido à proliferação de cândida que algumas pessoas apresentam. Essas infecções podem intensificar os odores desagradáveis, provocando um aroma semelhante ao de carne em decomposição. Por outro lado, a anemia, uma condição que também é frequente em pacientes com esse tipo de câncer, também pode contribuir para um cheiro metálico no hálito. Isso está relacionado à decomposição da hemoglobina e ao acúmulo de muito ferro no sangue, o que é comum quando a medula óssea está comprometida. Essas mudanças não devem ser ignoradas, especialmente se vierem acompanhadas de outros sintomas, como fadiga extrema, febre recorrente, perda de peso inexplicada ou hematomas em algumas partes do corpo. Detectar a leucemia em seus estágios iniciais pode fazer uma grande diferença entre um tratamento eficaz e complicações mais graves. Outra dor de câncer que pode ser identificado é o provocado pelo câncer de boca. Embora seja normal que a boca tenha certos odores, especialmente após consumir alimentos específicos ou por uma má higiene bucal, o câncer oral pode provocar mudanças no cheiro do hálito que são marcadamente desagradáveis, persistentes e difíceis de ignorar. Geralmente, ele é percebido até mesmo quando a pessoa está falando de perto. Muitas vezes, o cheiro chega a contaminar o ambiente.
Isso acontece porque os tumores na boca ou na garganta danificam os tecidos saudáveis, desencadeando processos como inflamação, morte celular e infecções. Essas mudanças liberam compostos químicos que causam esses odores penetrantes e desagradáveis. Um dos odores mais comuns associados ao câncer de boca ou garganta é descrito como fétido ou pútrido, semelhante ao cheiro de carne em decomposição. Esse cheiro é causado pela decomposição dos tecidos e também pelo crescimento excessivo de bactérias e fungos, que aproveitam o ambiente propício criado pelo tumor. O acúmulo de compostos químicos, produzidos tanto pelo tumor quanto pelo crescimento desses micro-organismos, intensifica ainda mais os odores, tornando-os perceptíveis, mesmo que a pessoa passe muito tempo escovando os dentes e usando enxaguantes bucais. Além disso, a dificuldade de cicatrização das feridas na boca causada pelo câncer intensifica ainda mais os odores desagradáveis, já que essas feridas abertas são propensas a infecções profundas. Outro fator é um cheiro metálico no hálito, causado pelos sangramentos frequentes do tumor ou pela presença de sangue na saliva, algo que é muito comum nos cânceres desta região do corpo. Muitas pessoas descrevem esse cheiro como muito parecido com o de ferro ou com algo químico, diferente do que estão acostumadas. Esses sinais não devem ser ignorados, especialmente se vierem acompanhados de outros sintomas como dificuldade para engolir, feridas que não cicatrizam na boca, dor persistente na boca ou na garganta, mudanças na voz ou a sensação de que você tem algo preso na garganta que não sai. Se você notar cheiros diferentes no seu corpo ou no de alguém próximo, não hesite em procurar atendimento médico. Detectar essas mudanças precocemente faz toda a diferença e pode salvar vidas.